Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, está começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Gente, eu confesso que eu estou extremamente feliz com o nosso convidado de hoje, porque a gente vai falar exatamente de direitos humanos, né? E quando se fala de direitos humanos, a gente fala de emoção, a gente fala de caráter, idoneidade, né? Exatamente coisas que muitas vezes a gente vê na contramão de tudo isso. Eu estou tendo o prazer de receber hoje o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Arthur Lira, que vai debater tudo isso daqui a pouquinho, porque está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, como eu falei quase agora. Hoje vamos debater direitos humanos, que vivemos numa vida, num momento muito difícil. E que eu vou perguntar, né, realmente se nós temos, né, vivenciamos um momento como direitos humanos, mas isso tudo daqui a pouquinho, porque eu estou tendo o prazer de receber Arthur Lira, que não é o Arthur Lira, deputado federal, mas é o Arthur Lira que vem fazendo um grande trabalho na OAB. Eu quero agradecer, Arthur, a sua vinda aqui no nosso espaço, já perguntando quem é Arthur Souza Lira. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Neto. Dizer que do meu orgulho, da satisfação de estar aqui presente, estar participando desse programa. Dizer que sou um telespectador assíduo, já acompanhei diversas entrevistas com alguns colegas que passam por aqui, como você bem destacou, que exerce um brilhante trabalho aqui para o estado de Alagoas. E hoje estou, Arthur Lira, advogado, militante na advocacia criminal, na advocacia que defende direitos humanos, e paralelo a isso, ocupando esse espaço hoje, de presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoas, tenho uma especialidade de Direitos Humanos da Universidade Federal da Bahia, e paralelo a isso, sempre trabalhando com essas pautas de defesa dos direitos humanos, defesa dos grupos vulneráveis, que é o nosso enredo ao longo da nossa militância, né, que está seguindo aí em diante. Uma das coisas que a gente presencia sempre na vida da gente, né, é uma frase que diz assim, ó, direitos humanos é para humanos direito. Uhum. Você agora, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, qual a sua opinião em relação a essa frase, né, que todo mundo sempre fala? Então, nós costumamos sempre dizer isso, nós defendemos a dignidade humana de cada cidadão, né? E corriqueiramente a ideia de direitos humanos e o conceito de direitos humanos, ou ele é distorcido, ou ele é traduzido e diminuído a essas questões de direitos de pessoas que cometeram algum ato criminoso, seja aquele que esteja dentro do sistema prisional, ou seja aquele que esteja na rua e que foi pego ali no ato de justiçamento, que a sociedade busca muito. Então, eu sempre costumo dizer que nós defendemos todos os direitos inerentes à pessoa humana, que são esses direitos que estão garantidos na Constituição e que são frutos de lutas históricas, ou seja, várias pessoas morreram para que nós tivéssemos esses direitos hoje no nosso ordenamento. Então, os direitos humanos eles surgem ali depois da Segunda Guerra Mundial, no cenário de altas e graves violações do Estado contra o indivíduo, e ele surge justamente para nos proteger dessas forças estatais e dos excessos. Então, eu sou muito contrário a essa análise rasteira quando traz os direitos humanos apenas para humanos direitos, né? Dando essa ideia. Mas é trabalhar nessa universalidade desses direitos enquanto inerente a cada um e a cada uma, brasileiro e brasileira, que é o nosso recorte aqui.
você assume essa pasta, né, essa missão, no momento que a gente vive uma vida extremamente difícil, né? Isso aí é peculiar. Essa ferramenta chamada celular veio para defenestrar muitas relações entre pai e filho, né? A aproximação entre a sociedade, principalmente a classe jovem, com o mundo das drogas, com o mundo de coisas que não somam na vida da gente, né? E de repente você assume essa comissão lá com o nosso querido amigo Wagner, que é o presidente da OAB, né? Mostrando exatamente e apostando, como você falou logo quando você chegou, que o ser humano jamais pode ser jogado fora. Né? Quando falo jogado fora, assim, deixado de lado. Né? E aí eu pergunto a você, chega momentos que você vê tamanha injustiça, dá vontade de desistir, porque tudo na vida cansa, né? Isso é normal. O direito humano também cansa ou você tem a energia necessária para ir até o fim? Exatamente. Como tudo na vida, como você bem colocou agora, são as séries de desafios, né? E especialmente na sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade que é desafiadora nessas atividades. Então, sofremos sim ao longo do caminho alguns percalços, algumas dificuldades nesse processo, mas não desistimos, acreditamos sempre na condição do ser humano, lutamos sempre em defesa desses seres humanos, de todos que tenham condições dignas aos direitos humanos e sempre ressaltando dessa universalidade desses direitos, que passa por uma série de questões que são pouco discutidas. Direito à educação, direito à vida, direito a uma condição digna na sociedade. Então nós defendemos todo esse vínculo, todo esse retrato que é previsto em nosso ordenamento, da Constituição, nos tratados internacionais, sempre em defesa da vida do ser humano, sempre em defesa da dignidade humana, que é o que rege nossa Constituição, nosso ordenamento jurídico como um todo. E a nossa ideia sempre é não desistir de buscar sempre esses objetivos, buscar esses direitos, buscar essas garantias. Porque é nos direitos humanos que nós encontramos o acesso à justiça, é nos direitos humanos que nós encontramos a dignidade, no direito a uma habitação, quando a gente fala com a população em situação de rua, um direito a ser bem tratado dentro do sistema prisional, um direito a responder um devido processo no âmbito da justiça. Enfim, são essas séries de campos de atuação que são exaustivos por si só, mas que o propósito que nós temos em torno desses direitos nos condiciona a não desistir. É como se sempre tivesse um empurrão ali para que a gente pulse sempre nas nossas veias essa ânsia em querer o melhor, não só para os seres humanos, mas para toda a sociedade. A OAB ela tem sido um instrumento de resolução para vários setores, né? Uhum. Vários setores. Direito administrativo, sim, direitos humanos, enfim. E aí eu posso, trazendo hoje o tema nosso, que é direitos humanos, eu pergunto a você o seguinte, de que forma? Porque para você atuar, você precisa ser provocado. Isso. Não é isso? Você não pode atuar naquilo que você não está sabendo o que está acontecendo. E aquele cidadão que nesse momento nos assiste, menos favorecido, que principalmente as mulheres recebe assédio sexual, assédio moral, e não sabe para quem correr, mulheres que vem a questão do feminicídio, o homem, sim, que bate na mulher, né, seja lá onde for, mas não tem condições de gritar. De que forma assim, a OAB pode ser provocada? Existe algum instrumento que você, minha amiga, meu amigo, está nesse momento precisando de ajuda? E aí o nosso papel como programa é exatamente esse. Né? Qual é a ferramenta que a gente pode trazer para que ele possa falar, possa gritar, possa procurar vocês lá na OAB? De que forma isso pode acontecer? Qual é o número? Enfim, qual é a tramitação para que você seja provocado? Exato. Dizer inicialmente que a OAB está de portas abertas para recebimento de denúncias. Nós atuamos com as comissões sociais, que vai para além da Comissão de Direitos Humanos, a de igualdade racial, de gênero, da criança e do adolescente. No centro da cidade, nós resgatamos o prédio da OAB histórica ali no centro, na Praça Monte Pio. Então nós temos de segunda a sexta, manhã e tarde, um funcionário nosso disposto e pronto a receber essas denúncias. Então temos essa porta de diálogo. Paralelo a isso, nós temos o nosso e-mail, que é direitoshumanos@oab-al.org.br, do qual colhemos também algumas denúncias. E também o WhatsApp, que é o 99104-7116, que também... Só um minutinho, repete aí. 99104... O produção bota aí embaixo, por favor. 9104-7116. 9104-7116. Ou então, @OAB,
pode ser também? Isso, @OAB-Alagoas. E aí você tem acesso aí exatamente a essa ferramenta que está pronta para lhe defender. Agora, precisa ser provocada. E muitas vezes a pessoa não tem nem o dinheiro do ônibus para ir até você lá no centro da cidade. Então, acho que agora, né, você vai saber provocá-los. E aí, diante dessa provocação, a OAB tem a ferramenta jurídica para impetrar uma ação contra alguém, contra algum órgão que deixou, né, de dar o atendimento a contento, que ludibriou um aposentado, né, que muitas vezes, independente do que aconteceu lá no INSS, mas tem situações, seja lá num banco que ele vai receber, enfim. Vocês juridicamente também entram com essa parte jurídica para a defesa dos mais vulneráveis? Certo. Diante da denúncia que nós recebemos, nós temos alguns encaminhamentos necessários. Primeiro, aos órgãos de controle. Então, nos chega muito denúncias no sistema prisional, de violência policial, população em situação de rua, e nós costumamos provocar, a partir dessa denúncia, os órgãos competentes. Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, quando é um diálogo direto com o poder público estadual. Então, temos esse mecanismo. E a segunda linha de encaminhamentos que nós realizamos é, de fato, se necessário for, uma atuação mais concreta, entretanto, não de acompanhamento direto, ou seja, nós não representamos aquele que nos chega enquanto assistido, a exemplo de uma defensoria pública. Nós temos essa limitação institucional. Todavia, quando o caso nos chega, nós encaminhamos sim para os setores competentes, não só os órgãos de denúncia, mas também, possivelmente, em órgãos que dão acesso à justiça, como a própria Defensoria Pública. Então, nós fazemos sempre essa ponte, no intuito de que aquela denúncia seja recebida, apurada e, sobretudo, acompanhada por nós. Nós, além de encaminharmos ofício, tocar aquela denúncia que nos chega, nós acompanhamos até o final para saber o resultado que aquela suposta denúncia, aquele suposto acontecimento gerou no âmbito do sistema de justiça, no âmbito dos órgãos de controle como o Ministério Público, porque esse sim é o nosso principal objetivo. No caso, as relações com as instituições públicas, isso aí vocês procuram estreitar ainda mais para que os processos andem a contento. Isso é uma realidade lá com vocês? Isso, é uma realidade. Nós temos um fluxo dessas denúncias, né? O Ministério Público tem sido um parceiro. Nós atuamos com duas promotorias específicas, que é uma de Promotoria de Direitos Humanos e outra do controle externo da atividade policial. Por quê? Porque chega para nós algumas denúncias de violência policial que, quando chega na OAB, nós encaminhamos prontamente ao Ministério Público para que seja apurado, gerado processo na seara administrativa e também na seara criminal, para que a gente apure e chegue a responsabilizar quem violou esses direitos. No caso, você passou para a gente aqui duas situações interessantes, né? Você passou aquela turma que está reclamando lá no presídio, que está sendo maltratado, enfim, está levando umas correções, né? E passa também para a gente os casos do dia a dia, a polícia que vai fazer a abordagem e não faz do jeito que tem que ser, enfim, isso aí são denúncias, tá? Mas eu pergunto o seguinte, existe denúncias, né, no caso civis, né, pessoas que apanharam na rua, pessoas que se juntaram e deram uma pisa em A, em B, né, questão de espancamento mesmo, casos de pessoas que estão dormindo na rua e de repente foram roubadas. Chega até vocês já que a gente está falando de direitos humanos, né, eu estou falando de direitos humanos lá da ponta, lá da praia, que a gente acorda de manhã para caminhar e tal, o cidadão num quadro de vulnerabilidade imensa. E aí, de repente, aquela pessoa que está vendo aquilo ali pode provocar vocês também? Com certeza. Para dar um exemplo concreto, a população em situação de rua tem uma ligação muito estreita com nós da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Nós atuamos nos casos, por exemplo, que já aconteceu de violações na Sinibu, de violações relacionadas aos acessos aos serviços, por exemplo, ao serviço de um centro pop, ao serviço de uma casa de passagem. Nós também atuamos nesse sentido. E também, paralelo à população em situação de rua, outras e outras situações que acontecem na relação do cotidiano, dentro de uma escola, no âmbito de criança e adolescente, nós recebemos essas denúncias. E uma coisa que tem sido gritante nos últimos anos, eu diria, e lá na OAB nós realizamos esse monitoramento, que são os casos de justiçamento, que o cidadão busca a justiça com as próprias mãos, ali diante de uma situação, reúne um conglomerado de pessoas e a partir dali começam a agredir.
aquele suposto infrator. E aí a gente sempre alerta, e dentro dessa pauta do justamento nós temos duas frentes. A primeira é educativa, é estar aqui falando contigo, nos meios de comunicação, dizendo e alertando a população de que quando acontecer algo desse sentido, que acione os meios legais, a polícia militar, a Ronda no Bairro, que exerce um trabalho brilhante de aproximação com a sociedade aqui na capital. E, além disso, dizer das consequências criminais que isso pode gerar. Não se responde o crime com outro crime. Isso é o que nos diferencia da civilização para a barbárie, né? Hoje nós vivemos num país civilizado. Existem as instituições que devem apurar e, ao final, condenar o culpado e absolver o inocente. É uma coisa muito simples de compreender. Então, alertamos sempre a população também nessa pauta. Porque eu digo com muita tranquilidade, pelo nosso monitoramento, em cerca de 10 anos, de 2015 para cá, a Alagoas já registrou mais de 100 mortes de supostos agressores. E um eventual caso de pessoas que são inocentes, né? que se cria naquela ânsia ali, diz que a pessoa é culpada de alguma situação e quando vai ver ao final, matam aquela pessoa e sequer ela era culpada daquilo que era acusada. Então, que coisa, velho. É muito triste. Não, eu acho que triste é você ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? E saber que por trás lá daquelas grades tem muito pai de família que está longe do seu filho, da sua esposa, né? E que, vamos lá, pecou, mas é um homem de bem, agiu pelo impulso, agiu pelo momento. Eu não estou defendendo não, tá, gente? Eu estou dizendo somente que o homem é o momento, agiu pelo momento. Né? Como também muita gente que está pagando pena sem ter nada a ver com o caso, só estava no meio assim, do fato, né? Do assassinato, do roubo, enfim. Tá? Mas assim, o direito humanos se faz presente também, né? Nessa pastoral carcereira, né? Podemos dizer disso, porque não deixa de ser uma doação cristã, né, evangélica, católica em si, né, você cuidar dos mais favorecidos que também se fazem presente lá, mas isso tudinho, né, fica a responsabilidade da OAB com essa comissão extremamente importante, e ali o café da Algás já está pronto, e eu disse a você que você ia tomar um café aqui durante o programa, e a gente vai para um rápido intervalo, porque dia 11, gente, é dia do advogado, e a gente vai conversar com você, acadêmico, que está aí tentando ser também um profissional da advocacia. Ele vai passar aqui alguns bizus, né, e também qual o momento, né, que está sendo muito bom para que o advogado milite por aquela esfera ali. Também existe isso na advocacia. A gente vai para o café da Algás. Gente, olha, lembrando você que está reclamando que está gastando muito dinheiro com combustível, a Algás está com um produtozinho que você instala o GNV e usa exatamente o gás GNV. Gente, quem está fazendo isso está tendo 45% de economicidade. Você que trabalha com Uber, com turismo, com táxi, né, passa o dia, né, fazendo fornecimento, levando, trazendo, enfim. Coloca um GNV e usa o produto da Algás, gente, porque com a Algás você faz muito mais gastando muito menos, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, eu volto já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de debater algo muito significativo na nossa vida, que são os direitos humanos, né? Por mais que muitas vezes a gente chora quando está passando ali o TikTok, o Instagram, das injustiças, daquelas coisas que realmente vão na contramão
né, daquilo que a gente aprendeu quando criança, do que é bom, do que é ruim, né, enfim, e a gente enxerga. Eu confesso que muitas vezes, e aí dividindo aqui, já estou com você, né, que é lá do Direitos Humanos da OAB, tem coisas que eu choro por não acreditar que aquilo ali está acontecendo. Então, assim, eu pergunto, daqui a pouquinho, a gente vai debater um pouco sobre a advocacia, que dia 11, né, exatamente dia do advogado, só para a gente encerrar um pouco, e eu vou puxar esse assunto, porque no café você estava conversando exatamente sobre isso, a ferramenta chamada celular, para, no caso, a sua pasta, né, de direitos humanos, ela tem contribuído também para esse lado negativo também, né, principalmente para os menos favorecidos, aquelas pessoas que parece que o cara tem prazer de filmar, sabe, o mal, né, acha aquilo maravilhoso. Isso tem sido uma ferramenta que ela tem seu lado bom, mas talvez o lado ruim afeta a humanidade, não é verdade? Sem sombra de dúvidas. O celular ele tem um papel muito importante, que eu falarei um pouco mais em breve. Entretanto, ele tem uma questão de denigrir a imagem, de trazer algo negativo ao ser humano muito grave. De tamanha gravidade que um mal acontecido ali filmado, um lixamento público, né, que se fala muito hoje nas redes sociais, de uma pessoa, isso para ser revertido posteriormente é muito difícil. Principalmente dessas questões de injustiças, de falsa acusação. Perfeito. Já recebemos, por exemplo, no caso na OAB, alguns anos atrás, denúncias de uma mulher que fazia bruxaria num determinado local, que era a residência dela, a casa dela foi apedrejada, teve que sair da residência e posteriormente se viu que não tinha nada daquilo. Mas o rosto dela circulou nos grupos da comunidade, do bairro, e ali dificultou bastante a vida dela. Né? Tivemos casos aqui também de uma pessoa que foi acusada de um estupro de uma criança, e ele tinha uma padaria, isso na parte alta da cidade, mas até ele provar que não tinha nada a ver, foi uma vida destruída. Então tem esse lado negativo, só que destaco também um lado positivo, principalmente das denúncias. Denúncias de violência policial, denúncias de algo que acontece numa fila de um banco, dentro de uma escola, que às vezes a filmagem nos traz uma prova de confiança mesmo, assim, dá uma credibilidade maior à denúncia, e a gente consegue também ter alguns êxitos nessas denúncias para responsabilizar aquele que cometeu o excesso. Perfeito. Produção, pessoal, vou passar agora um vídeo, para você ter uma ideia, fechando exatamente esse primeiro tema, que é direitos humanos, que na realidade foi o verdadeiro papel, né, da vinda do nosso querido Arthur Lira aqui no nosso programa, um evento que teve sábado, exatamente com o jornalista, né? Isso, Arthur, na qual a OAB, né, por meio exatamente da Comissão de Direitos Humanos, né, dividiu, né, explanou exatamente algumas situações para que você seja realmente um timoneiro da provocação, exatamente para que a OAB possa enxergar esse lado macabro, chato, que mexe com a gente como cidadão. Agora, na tela, produção. Aí está, pessoal, exatamente a OAB, eu digo assim, o endomarketing, dentro da OAB para fora, indo para os campos, para os eventos, isso é uma coisa bacana, isso é importante também. E esse evento retrata exatamente o que eu estou dizendo, né? Um evento que foi fora da OAB e na qual toda a composição da OAB que toca, né, exatamente nessa pasta dos direitos humanos, também dividindo com
os jornalistas, isso é algo que fortalece também as ações, não é isso? Exato, foi uma parceria entre a nossa diretoria de comunicação, que isso é uma qualidade da nossa segunda gestão do presidente Wagner, quando ele introduz uma diretoria de comunicação no sistema OAB, e através dessa diretoria houve uma parceria com o Sindicato dos Jornalistas, e nós pudemos agora ter o primeiro workshop, e esse workshop foi voltado à comunicação, direitos humanos, direito criminal, para essas notícias também policialescas, para que se tenha uma linguajar sempre mais adequado, pertinente, e sempre sem ferir nenhum direito, que é o objetivo nosso da OAB e também dos colegas jornalistas. Perfeito, cara, parabéns. Vamos falar da advocacia? Como é que surgiu a advocacia na sua vida? Então, a pessoa foi parar na advocacia? A advocacia foi, de fato, um sonho, e militar na advocacia criminal também. Logo, saindo da faculdade, acompanhei uma pessoa muito querida nesse meio, que é o professor Elton Roberto. Acompanhava bastante sua atuação nos júris, nos casos emblemáticos, e aquilo me inspirou. Eu entrei no direito, e a partir do direito me formei na UNIT, e com 4 dias de formado, não de formado, mas quando eu peguei a OAB no dia 28, no dia 2 do mês seguinte eu já estava empregado em uma organização, que era o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que é o CDK Zumbi dos Palmares, enquanto advogado. Já virei um advogado seletista sindicato para atuar justamente em casos desse sentido. Exatamente. Já indo para o campo jogar. Saí do vestiário já pronto para entrar em campo. E aí a advocacia veio já completar agora 5 anos de advocacia com muita esperança, com muito otimismo, com muito compromisso com a profissão, que eu acho que é o mais importante. No dia 11 de agosto agora, gente, é comemorado o Dia do Advogado, 11 de agosto. E aí eu pergunto a você, que faz parte do time da OAB, né? As prerrogativas do advogado, né? E atender os anseios da sociedade. Isso é algo que a OAB não abre mão. Aí eu pergunto, de que forma a OAB tem visto esses dois elementos, esses 2 pilares que eu acabei de falar, em benefício da sociedade? Exato. E do advogado também. Sim, a OAB ela tem essa dupla função muito importante, prevista inclusive na própria Constituição, quando veio o advogado essencial à administração da justiça. Então, primeiro eu vejo a OAB muito fortalecida, especialmente aqui em Alagoas, na defesa das prerrogativas dos advogados e das advogadas. Já avançamos bastante aqui. O presidente Wagner tem feito uma gestão exemplar, uma gestão de unir a classe, uma gestão muito próxima também do diálogo fraterno com os poderes. Isso é muito importante. Eu vejo isso com muito bons olhos quando o presidente faz essas ações em prol da advocacia. E, paralelo a isso, e sem ter privilégios a mais para um lado ou para o outro, essa defesa da sociedade. E essa defesa da sociedade se dá primeiro com a advocacia fortalecida, que é o advogado respeitado, com as prerrogativas sendo respeitadas. E segundo, com essas ações das comissões sociais, da comissão da criança e do adolescente, da igualdade racial, da nossa de direitos humanos e das comissões de estudo. É muito importante a OAB também levar esse conhecimento para os alunos de direito e todos os serviços públicos. Você colocou muito bem a Comissão do Direito Administrativo, que junto com a Comissão de Licitação dialogam com o poder público, teve debate recente na AMA, então tem uma articulação muito fundamental. E aí eu vejo que a OAB tem cumprido aqui em Alagoas esse papel, tanto da defesa das prerrogativas, dos direitos das nossas ações quanto advogado, e também o social. Acho que a gente vem avançando bastante. Reinaugurou o prédio ali do centro, que é um ponto... Que é um avanço, né? Um avanço significativo, um local muito estratégico para atender as pessoas. E a gente está de portas abertas para avançar ainda mais. Eu queria só me aprofundar, aproveitar da sua experiência, porque muito se fala, né, das prerrogativas do advogado, a gente debateu isso aqui, mas certamente muita gente que está assistindo não sabe nem o que é isso. Eu queria que você passasse uma radiografia, né, do que é realmente as prerrogativas do advogado. Basicamente, trazendo ao população os direitos de cada advogado, de cada advogada, dentro da sua atuação profissional. Né? O direito de ser ouvido, porque há um debate hoje muito grande da sustentação oral ser gravada nos tribunais superiores, e aí a OAB foi muito firme em ser
contrária a essa questão, porque tira essa prerrogativa do advogado de olhar no olho ou até nos virtual hoje, com essa proximidade do ao vivo, do online, em defender o seu cliente, defender aquela pessoa que confiou a sua vida e o seu direito. Imagine só uma pessoa que confia em um advogado criminal o seu direito à liberdade, né? Ela fica ali, o tormento, a esperança dela é o advogado, e esse advogado é o que vai enfrentar o Ministério Público, é o que vai ter dificuldades no gabinete de um juiz, que vai botar o busto dentro colar o busto, como a gente fala ali no balcão do juiz, para conseguir uma decisão favorável ao seu cliente. E nós precisamos ser respeitados, de igual para igual, né? Nós sempre falamos da relação que existe entre Ministério Público e Judiciário, promotor e juiz, e quando o advogado, ainda que a Constituição diga que é essencial, que tem as regras do jogo, que o sistema é democrático, que são todos, não tem hierarquia entre essas forças, nós vemos ainda na prática um distanciamento muito grande para o advogado acessar esses poderes. Então é muito importante que a gente, quanto à OAB, tenha esse olhar atento, vigilante, para evitar que essas prerrogativas, que nada mais são do que os direitos dos advogados, sejam respeitados corretamente. Doutor Arthur, eu queria assim, que você respondesse de que forma, já que você tocou nesse assunto, você é um jovem, né, está começando a sua carreira, eu tenho 56 anos, você tem um vasto ainda caminhar e num momento difícil, né, juridicamente falando, e a gente está falando de prorrogativas, né? E aí eu pergunto, de que forma você tem enxergado, né, o mundo jurídico no Brasil? Então aí eu estou falando do Brasil, né, onde muitas esferas elas vão na contramão do que reza o que você viu na faculdade, né? Constituição sendo rasgada, as pessoas passando por cima da Constituição, e aqui eu não estou falando de Bolsonaro, de Lula, não é só lá não o problema, né? A gente está falando nos estados, enfim, né? A gente que procura pesquisar até para apresentar o programa, a gente vê casos absurdos, né? E aí eu pergunto, aquele aluno de direito que muitas vezes, rapaz, eu não quero mais não, isso aqui para mim não. Acontece isso, chega a ser desanimador, né? Às vezes a patente da liderança jurídica em detrimento ao que reza a Constituição. E aí vale, a Constituição fica de lado, vale a minha patente. Isso. De que forma você enxerga esse momento no Brasil? É, sobretudo, um momento desafiador. Eu diria que não é de agora, eu acho que tem um fato emblemático nesse percurso, que foi a Operação Lava Jato, e a partir das infrações, dos abusos cometidos na Lava Jato, isso se internalizou. Eu sempre digo que o problema não é o absurdo cometido pelo coronel, pelo chefe de um determinado poder, mas pelo guardazinho da esquina, que quando passa a ser autoritário, acha que tem toda a prerrogativa ali. E essa dicotomia, esse autoritarismo, ele me parece que veio muito fortemente a partir da Lava Jato. E aí o que nós observamos quanto advogado de piso, de primeira instância, no Tribunal de Justiça aqui, é que é frustrante muitas das vezes quando nós vemos algumas situações em que aquilo que nós estudamos na academia, acompanhamos com os professores, com os materiais estudados, são vilipendiados, né, na prática. E isso acontece corriqueiramente, né, infelizmente. Eu digo muito no meu recorte da advocacia criminal, mas vejo com os colegas da parte civil, com os colegas no direito eleitoral, que uma hora está de um jeito, outra hora que está de outro jeito. E isso dificulta bastante e nos provoca, enquanto advogada, a estar fazendo esse contraponto, tendo essa voz importante nos tribunais, no judiciário, nas audiências, nos posicionando contrários para mudar entendimento, né? Veja, teve a questão e sem entrar no mérito, no demérito da questão da Lava Jato, com o presidente Lula, que houve uma interpretação do STF e depois foi modificada, que são antagônicas, né? Como se uma interpretação dissesse que era CRB e a outra dissesse que era CSA. E aí a questão política que norteou esse debate. E a Constituição no meio disso. E a Constituição no meio, dizendo Eu vou para que lado? É o lado que eu vou. E isso dificulta, né? E óbvio, trazendo para o recorte mais atual desses casos do Supremo Tribunal Federal, tem amplas discussões na academia sobre a competência ou não do Supremo Tribunal Federal em ter um inquérito próprio, como foi esse caso do 8 de janeiro.
mas é um momento também de defesa das instituições, que têm sido permanentemente atacadas, e aí nos colocamos, enquanto OAB, nesse meio. Então, essa defesa da institucionalidade, dos poderes constituídos, da OAB, do Ministério Público, do Poder Judiciário, ela também precisa ser respeitada. Acho que esse enfrentamento precisa ser feito dentro dos limites legais, dentro das nossas atuações, mas sempre respeitando as regras do jogo, que eu acho que isso é importantíssimo. Parabéns. Agora. Aproveitando, o nosso tempo já está esgotado, como eu falei para você, é prazeroso conversar, mas o tempo passa ligeiro. Rapidamente, aquele jovem que está se formando, meu Deus, eu vou ser o quê? Vou criminal, né? Vou para judiciário, no caso o que aposenta. O previdenciário. Previdenciário, né? Enfim. A advocacia cibernética é a bola da vez. Você que está se formando, né, pode ser um campo, né, assim, interessante até demais no mundo jurídico? Sem sombra de dúvidas. A peculiaridade do direito é que ele dá esse vasta amplitude para todos nós. Então, desde os tradicionais, do criminal, do civil, do eleitoral, do previdenciário, mas há um leque gigantesco. O leque do terceiro setor, por exemplo, que tem sido muito fortalecido, os institutos, as organizações, o leque do cibernético, da inteligência artificial. Tem colegas nossos advogados que estão rodando o Brasil todo explicando a importância dessa inteligência artificial, os limites que ela tem, né, legais, onde pode entrar, onde não pode. E eu acho que é muito importante que o jovem advogado, aquele estudante também que está entrando agora, se formando, entrando no mercado de trabalho, que tenha uma atenção especial a essas áreas. Não abandone também as áreas tradicionais, que sempre vai ter um parente que vai pedir ajuda do liquidificador que comprou e quebrou na garantia. Isso acontece com frequência, mas que tem esse olhar amplo, porque o direito é fascinante e muito campo para ser explorado também. É verdade, gente. Eu confesso a você que, como tudo na vida, seja diferente, porque a mesma coisa vários fazem. Então entre exatamente para ser diferente. É isso que eu procuro fazer na minha vida, e foi isso que meu pai me ensinou, isso que a própria natureza, né, traz para a gente, né? A gente estava conversando quase agora durante o nosso café. Seja diferente em tudo que você faz. Procure ser, se não for o melhor, mas chega perto dele, mas procure ser diferente, tá bom? E isso é uma palavra do programa Neto Alto para você, né, que está para se formar na advocacia, como qualquer outro curso, né, ou qualquer outra atividade. Seja diferente. Guarde isso, tá bom? Doutor Arthur, quero agradecer em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, a sua vinda. Leve o nosso abraço ao presidente da OAB, meu amigo Wagner, que vem fazendo um trabalho magnífico. Parabéns. Você vai ter agora a incumbência de trazê-lo para conversar aqui, né, falar com Betânia para marcar a vinda dele, até para a gente fazer um raio-x aí dos trabalhos que ele quando era candidato, passou por aqui, e está na hora dele prestar conta também aqui no programa, né, para os eleitores dele, né? E claro, faça sempre dessa poltrona, meu amigo, a sua verdadeira tribuna, principalmente com esses temas que trata da sociedade alagoana, que isso pode ter certeza que o programa Neto Alto abraça na hora. Eu tiro mas você vem no lugar dele. Mas assim, mais uma vez, eu agradeço a sua presença. Eu agradeço, Neto, agradeço o espaço para discutir temáticas tão importantes e necessárias nos tempos atuais, e me coloco à disposição, toda a nossa comissão, e tenho certeza que o presidente Wagner vai estar aqui muito em breve também para fazer esse balanço geral da advocacia, que será muito importante. Tá certo? Pessoal, lembrando que o nosso programa tem um apoio cultural do Sebrae. Se você está triste, Neto, a minha empresa tá horrível, calma. Dá um pulinho no Sebrae, exponha para ela capital de giro que não anda bem, estoque, enfim, tudo que você acha que está tirando o seu sono. E claro, o consultor do Sebrae vai dar o direcionamento que você precisa para voltar a sorrir, porque a vida é assim, gente. Momentos bons, maravilhosos, mas também vem um momento difícil. E com um momento difícil, empresarialmente falando, você tem o Sebrae como seu maior aliado. Sabe por quê? Porque o Sebrae é a ferramenta necessária do empreendedor alagoano, tá certo? Eu tenho uma notícia boa a dar para você que reclama que está gastando muito dinheiro com combustível. Eu tenho um assunto muito importante. Você que faz Uber, táxi, leva o pessoal para Maragogi, para a região sul, enfim. Neto, eu estou gastando demais. Calma. Bota um kit GNV e usa os produtos da Algás. Sabe por quê, gente? Porque com os produtos da Algás, que é o gás veicular,
você vai ter até 45% de economicidade. Coisa bacana, né? Em vez de 1.000, você vai gastar apenas 550. O restante leva para casa, vai curtir a tua vida ou então já ajuda a pagar o colégio do seu filho. Sabe por quê? Porque com Algás você faz muito mais gastando muito menos, tá certo? E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @Programa Neto Alto, como também, Dr. Arthur, maior portal de Alagoas, nossos programas estão lá, portal Cada Minuto, então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto_Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no nosso estado lindo e maravilhoso que é o estado de Alagoas, tá certo, gente? Na direção técnica, Casa de Reis Filmes, na direção cinematográfica, meu amigo Marcial Rufino e Carlos Diego. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, não tenho dúvida, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, tchau, valeu! Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.